Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nunca é demais nós lembrarmos o capítulo 3 do Evangelho de João. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele escolheu um horário à noite em que ele poderia estar disfarçado e não ser visto pelas pessoas. Ele queria um encontro secreto com Jesus. Na verdade, ele tinha um anseio na alma, uma sede espiritual. Ele tinha sede pela verdade e era um bom religioso, era um rigoroso religioso. Mas Jesus foi logo dizendo para ele que tudo que ele tinha de religião não adiantava nada. Nós hoje pregamos que a salvação não depende de religião. É um ato de Deus quando a pessoa toma uma decisão, e é impossível esconder a participação humana nessa decisão. Por mais que se creia na predestinação, não se pode esconder a participação humana, o sim da pessoa para Deus, o reconhecimento de Jesus como Senhor. Isso não é imposto por Deus, senão estaria contrariando a sua criação. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. O ser humano precisa tomar uma decisão, mas muitos tomam uma decisão de ir para a religião e não para Jesus. Um deles foi o Lutero. O Lutero perdeu muito tempo. Esse perdeu, na verdade, redundou em ganho para todos nós. Quando ele sofreu um ataque de um raio, ele era jovem ainda, um raio que caiu perto dele, e ele ficou com muito medo, pensou que ia morrer naquela tempestade com aquele raio que caiu perto dele, e ele gritou: "Valha-me, Santa Ana!" A verdade é que Deus o livrou, mas ele ficou com medo da morte, e ele começou a pensar: se eu morrer, eu vou para onde? O que vai acontecer comigo? Começou a ter anseio por salvação, e ninguém ajudava. Ele perguntava a uma pessoa: o que eu faço para ser salvo? E olha, tem que entrar para a igreja, essas respostas é só lá na igreja. E ele foi para a igreja, encontrou o apoio, ele encontrou a direção de Deus, e ele encontrou pessoas como Stalpites, um pároco, um bispo que o ajudou muito, era um homem mais temente a Deus, e ele foi direcionado para a Bíblia. As pessoas não tinham resposta. A doutrina católica naquela época enfatizava a penitência. Você quer ter salvação, você não pode ter certeza agora, mas faça penitência, sacrifício, quanto você puder para tentar merecer, e só lá depois é que você vai saber, mas agora tem que fazer penitência. E o Lutero, o nome dele não é Lutero, é Martin Luther que ele assinava, mas nem Luther é, a família dele é Luder. E ele que mudou o nome dele para encaixar o Eleutérios, a palavra Eleutérios do latim, que quer dizer livre. Ele mudou, é uma mistura de Luder com Eleutérios. Ele botou então Luther, que quis dizer o livre, o livre. Então ele que mudou o nome dele. Martim era em homenagem ao Santo Martim, e o Luder ele mudou para Luther, e em português veio dar Lutero. Bom, a sede dele era por Deus, mas a resposta era religião. Olha, você quer Deus, então pratique religião. Faça sacrifício, faça penitência, quanto mais você fizer. E ele fez o que podia, mas aquilo não trazia resposta para a alma dele. Ele teve várias experiências e se embrenhou, se aprofundou no conhecimento da religião, mas ele teve uma oportunidade muito boa de se aprofundar no conhecimento da própria Bíblia. E foi assim, depois de muitos anos de busca, muitos anos de leitura e estudo da Bíblia, que ele se deparou com aquela célebre expressão: o justo viverá pela fé.
E aquilo martelou a cabeça dele muito, até que ele entendeu: a justificação vem pela fé. Justificados pela fé, temos agora paz com Deus. Quando ele entendeu isso, que a justificação não é uma questão de recompensa pela penitência, pelo sacrifício que a pessoa faz, porque a pessoa nunca vai merecer a salvação. O Lutero entendeu isto, que a salvação não vem pelo que a gente faz, pelas obras. Nunca, por melhor que a gente vai conseguir merecer a salvação. Ela vem de Deus, é dada em Jesus. A justificação é dada a cada um de nós que cremos em Jesus. Quando ele entendeu isso, ele diz que ele sentiu como que nascendo de novo. Ele sentiu como que nascendo de novo. Aquilo trouxe alegria, trouxe paz ao coração dele. E ele começou a se alegrar naquilo e pesquisar mais profundamente a Bíblia com esta convicção em mente. Agora ele tinha a certeza da salvação, a certeza da purificação dos seus pecados. E é claro, começou a pregar isto. Vários colegas dele, monges, também foram se convertendo, freiras, e aconteceu uma coisa inesperada: foram abandonando os conventos e mosteiros. Aquela vida de sacrifício nos conventos não era garantia de salvação. E ele foi pregando isto. Daqui a pouco, muitas freiras deixaram os conventos também, crendo na mensagem dele, e começou uma nova fase. Teve muita confusão também, mas a doutrina foi descoberta. Pessoas começaram a experimentar um novo nascimento. Agora, no capítulo 3 de João, o Nicodemos, que era um mestre em Israel, membro do Sinédrio, profundo entendedor de religião, não tinha paz no coração. E Jesus disse: ô Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, a sua religião não vai servir de nada. Então tem que nascer de novo, Nicodemos. Bom, mas como é que eu vou fazer nascer de novo, voltar para o ventre materno? Não, não é isso. Isso são coisas naturais. Eu estou falando de coisas espirituais. Se você não entende quando eu falo de coisas materiais, como é que você vai entender se eu falar de coisas espirituais? Jesus estava dizendo o que o apóstolo Paulo veio sistematizar mais tarde, em 1 Coríntios 2, 14 e 15. O homem natural, ainda que seja religioso, não entende as coisas do Espírito, não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual entende todas as coisas. Ele não é entendido pelos outros, mas ele entende todas as coisas. O homem espiritual. Então a questão é: nasceu ou não nasceu de novo? De vez em quando eu me deparo com pessoas religiosas e Deus me dá o discernimento: você não nasceu de novo ainda. Não vai adiantar nada a sua prática religiosa, não adianta ler, estudar, participar de reuniões, cultos e sacrifícios vários, dar ofertas. Se você não nascer de novo, nada disso vai ter valor. Foi isto então a essência do que Jesus disse para o Nicodemos: é necessário nascer de novo. Aquilo que vem de cima é o que importa. Para isto, o Filho do Homem vai ser levantado. O Filho do Homem, aquele que desceu do céu, é que traz a salvação. O cristão tem que entender isso. Não é ir para a igreja o caminho da salvação, é ir para Jesus. Você tem que trazer Jesus até aquela pessoa. Como você vai evangelizar alguém? Você tem que falar a palavra de Deus. Você vai falar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai usar você para tocar aquele coração. Você vai orar com aquela pessoa para que o Espírito Santo atue. Ela vai poder tomar a decisão dela, dizer sim ou não para Deus. Mas aí ela já vai ter algum conhecimento, ela já vai ter o Espírito Santo ajudando para ela poder tomar esta decisão. Mas se você não anunciar a palavra, ela não vai ter fé para crer.
Você pode levar para a igreja, convidar para a igreja e não adiantar nada. Ela precisa ouvir a pregação da palavra para despertar fé. A pregação que ela vai ouvir na igreja não necessariamente vai ser o que ela precisa ouvir. O que a pessoa precisa ouvir é o que Deus quer através de você dar para ela. Entenda o que é evangelização. Não é levar para a igreja, não é convidar para a reunião da igreja. Evangelizar uma pessoa é falar a palavra de Deus para esta pessoa. E a fé que vai ser despertada nessa pessoa, a fé que é um dom de Deus, que vai ser trazida para essa pessoa, vai ser trazida na hora em que você estiver falando a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Quando você falar a palavra de Deus para uma pessoa, Deus vai trazer fé para essa pessoa naquela hora e ela então vai poder crer ou não, mas se responsabilizando pela decisão dela. A pessoa natural não tem fé em Deus. A fé é dom de Deus, mas não natural. A pessoa não nasce com essa fé. É pelo ouvir a palavra que ela recebe a fé. Entenda isto. O Nicodemos entrou ali na presença de Jesus, cheio de conhecimentos religiosos, mas não conseguia ter fé para nascer de novo. Aparentemente, a Bíblia não entra em detalhes sobre o drama do Nicodemos, porém, provavelmente ele teve o vislumbre daquilo, recebeu a fé e creu em Jesus, e quando da morte de Jesus ele estava lá junto com José de Arimateia, já como um crente convertido. Entenda isso, o que vem do alto. Nesse mesmo capítulo 3, depois tem uma discussão entre uns judeus e alguns discípulos de João Batista. O assunto foi levado ao João Batista e João Batista disse: olha, vocês saibam, eu sou o amigo do noivo, o que prepara o caminho. O noivo já veio, convém agora que ele cresça e que eu diminua. O que vem do alto é maior do que tudo. Este princípio precisa valer nas igrejas, na vida cristã, em nosso coração. O que vem do alto é mais importante que tudo. De vez em quando eu estou sintonizando o rádio em várias emissoras, vou ouvir notícia, ouvir uma coisa, ouvir outra e tal. De repente, a palavra de Deus, eu digo: não, Senhor, notícia pode ser importante, mas agora o que vem do alto para mim é mais importante. Na igreja, Deus quer falar, tem uma revelação, a profecia, hora de uma pregação ungida. O que vem do alto é mais importante que tudo. Para tudo mais, o horário, para o relógio, para Deus falar conosco. O que vem do alto é mais importante que tudo. A atividade maior e mais importante de uma igreja é exatamente a busca do Senhor. O que vem do alto, o que não acontece em muitas igrejas. Existem igrejas totalmente horizontais, são igrejas de pessoas fazendo programações para pessoas, para agradar pessoas e contabilizar número de pessoas. Eles não estão recebendo nada do alto. Pense nisto, o que vem do alto é o que tem valor, e se você não nascer de novo, nada que você fizer vai ter valor. Quando você for evangelizar, você tem que buscar junto com a pessoa que vem do alto. Fale a palavra de Deus que você sabe, não precisa inventar nada, você fale o que sabe, porque Deus vai trazer fé para aquela pessoa, mas você saiba, tudo que você falar não vai adiantar se do alto não vier a fé para aquela pessoa crer. Entenda isso, meu irmão, e ande nessa intimidade com Deus para que Deus possa trazer do alto, quando você fala, a fé para a pessoa que vai receber a palavra. Caso contrário, tudo que você falar vai virar bate-boca, discussão, não vai adiantar nada. O que vem do alto é o que tem valor. Um pregador pode ser famoso, isso e aquilo. O que importa é se Deus está usando, se do alto ele está trazendo Deus realmente para nós. Isso é o que importa em qualquer momento, em todo lugar. O que vale para nós tem que ser somente aquilo que vem do alto. Entenda esse princípio muito importante aqui em João, no capítulo 3. Tá aí,